Bom dia, olá meus alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson Silva, professor de Física, professor de segundo ano de vocês, tá bom? Estou gravando esse videozinho aqui para explicar um pouquinho da atividade, certo? Esse vídeo eu vou postar no YouTube, vou disponibilizar o link para vocês no SIGEDUC e vou postar o vídeo no grupo do WhatsApp da gente, para que vocês possam acompanhar a resolução da última tarefa que nós fizemos. Na verdade, a primeira tarefa, né, das aulas remotas, fizemos uma aula pelo Meet, explicando o conteúdo tudo direitinho. E essa semana vai ser a resolução da atividade e estou gravando esse vídeo para postar no YouTube como aula para vocês. E também vou disponibilizar esse vídeo no WhatsApp. Fica até melhor, aqueles alunos que não puderem assistir vão ter acesso quando quiserem, e for mais conveniente, beleza? Estarei sempre disponível no horário de aula de vocês no grupo do WhatsApp e no Meet, quando necessário. Usem e me abusem no WhatsApp, podem me perguntar a qualquer hora, feriado, tudo, respondo quando for necessário. Agora, no período de aula de vocês, aí eu tenho uma obrigação, né? Mas mesmo sem a obrigação, em outros horários, pode perguntar que eu respondo sem problema, tudo bem? Vamos responder, corrigir, na verdade, que eu creio que vocês já fizeram todas as questões, facinho, atividade facinha, primeira atividade, né? Iniciando o estudo da termologia e o segundo ano, creio que ninguém teve muita dificuldade não, certo? Vamos ver as questões, vamos tentar resolvê-las, vamos resolvê-las, né? Lá no formuláriozinho do Google Forms, vocês vão clicar no link da atividade que está no SIGEDUC, que também está no grupo de WhatsApp de vocês, clicou, ó, vai aparecer aqui, ó, primeira atividade, segunda exercício matutino. Gente, eu botei aqui aliar, mas serve para o Antônio Basílio também, tá bom? É a mesma atividade. Show de bola? Tá aqui, ó. Assinala a alternativa para a questão 1, ó. O conteúdo é temperatura e calor. A gente está iniciando o estudo da termologia, da física térmica. E nada melhor do que a gente saber qual é a grandeza física principal desse estudo, né? Que é a temperatura. E relacionar essa grandeza com o conceito de calor, que é a diferença, né? Então as três alternativas é explorando isso. Show? Vamos ler. Ó, questão 1 diz: assinala a alternativa que define de forma correta o que é a temperatura. Claro que na questão ele vai fazer uma confusão entre temperatura e calor, mas você, aluno bom, aluno esperto, vai saber, né? Gente, deixa eu voltar aqui, ó, temperatura e calor, né? Vamos passar para uma próxima página. Nós vimos, gente, que temperatura é a grandeza física que está relacionada com as moléculas de um corpo, não necessariamente apenas com as moléculas, mas sim da forma com que essas moléculas elas interagem, elas vibram entre si. Então, todo o corpo ele é constituído de átomos, né? Ó, vou desenhar um aqui bem bonitinho, ó. Átomos e moléculas, partículas, né? Ó. Então tá aqui uma partícula, tá aqui outra, tá aqui outra, tá aqui outra. Nós já fizemos isso inclusive na aula passada. Nem desenhei, né? Já estava desenhado lá. Vou fazer um cubinho aqui, ó. Tá aqui outra, tá aqui outra. Tô fazendo uma forma uniforme para que a gente entenda melhor. Gente, essas partículas, elas interagem entre si, elas se ligam entre si, né, ó. Então elas estão em constante vibração. Todo o corpo tem partículas e essas partículas sempre estão em constante vibração. Uns corpos, essas moléculas vibram mais, outros corpos elas vibram menos, mas sempre estão vibrando. Sempre. Não existe corpo sem vibração de molécula. Não existe. Certo? Não existe. Pronto? Feitinho aí, né? Pronto. Estão sempre vibrando. Gente, essa vibração, ela pode ser mais ou pode ser menos. Então, quanto mais vibrante estão essas partículas, maior sua temperatura. Na verdade, a temperatura está associada ao grau de agitação médio dessas partículas. Certo? Quanto mais quente o corpo for, maior sua temperatura e, consequentemente, essa vibração será maior. Quanto menor a temperatura, menos quente está, ou mais frio, ou está frio o corpo, e menor a vibração dessa temperatura. Certo? Menor a temperatura. Então, a temperatura é apenas isso. A temperatura está relacionada ao grau de agitação das partículas que constituem o corpo. Show de bola? Show. Poderia fazer outro desenho aqui, mas ia demorar, mas vamos lá. Nem tem preguiça não, né? Ó. Tem aqui, ó. Tem aqui outro corpo. Claro que essa vibração vai fazer com que esse corpo ele possa ou não mudar de estado físico. A maneira com que esses átomos se ligam, essas partículas se ligam, vai determinar qual é o estado físico que a matéria se encontra, beleza? Mas isso aí é para outro estudo, ó. Percebe que agora está vibrando bem mais, ó.
Beleza, quer dizer que o corpo está mais quente, a temperatura está maior. Então, quanto maior a temperatura, ó, maior é essa vibração. Show? Então, temperatura é só isso, gente. Não confunde com calor, tá certo? Beleza. Aí, tem que ligar aqui ainda, tem aqui, ó. Pronto. Tem aqui também. Beleza. Então, quer dizer que aqui é o corpo A, a temperatura, aqui é o corpo A, né? Que é a temperatura inicial, aqui é a temperatura final. Então, a temperatura final ela está maior do que a temperatura inicial, porque as suas partículas estão vibrando mais. Beleza, gente? Então, nós vimos também, lá no nosso slide, que para que haja essa vibração, existe uma energia cinética, né? Que se está relacionada ao movimento, as partículas estão se movimentando, existe uma energia cinética ali. Né? Existe também uma energia que faz com que essas partículas se liguem. Isso tudo nós chamamos de energia térmica. É energia contida no corpo devido à sua temperatura. Né? Então, isso é energia térmica. Quando um corpo A, ele possui partículas. E ele possui energia térmica, energia interna. Né? Ele possui energia térmica. Quanto maior a temperatura desse corpo, maior a energia térmica. Para o mesmo corpo, né? Na verdade. Maior energia térmica, porque a energia térmica está relacionada também à temperatura, ao grau de agitação dessas partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia térmica do corpo. Beleza. Gente, quando a gente coloca dois ou mais corpos interagindo entre si, essa energia vai se propagar para o outro corpo. Quando essa energia está no corpo, nós chamamos apenas de energia térmica. Mas quando ela está se propagando, ela está passando para o outro corpo, na verdade aqui eu estou botando corpo A e corpo B, vou botar daqui para cá. Daqui a pouco eu explico por quê. Quando essa energia ela está passando de um corpo para outro, aí nós chamamos essa energia de calor. Então nenhum corpo possui calor, ele possui energia térmica, certo? Energia interna, térmica. Ele não possui calor. Porque o calor é a própria energia térmica, só que essa energia térmica ela é quando passa, porque a energia térmica ela não passa toda, ela passa parte. Não passa todo, o corpo vai ficar sem energia? Não vai ficar sem energia. Parte dessa energia vai passar. Quando é que passa, gente? Beleza. Quando é que passa? É quando um corpo tem mais energia do que outro, lógico, né? Quando a sua temperatura for maior. Não existe passagem de energia térmica se a temperatura é igual. Porque a condição de calor é quando dois ou mais corpos possuem temperaturas distintas. Essa é a condição. Quando você coloca para interagir dois ou mais corpos com temperaturas distintas, haverá uma propagação de energia térmica. Essa energia térmica, enquanto está se transferindo, se chama calor. Então, calor é energia térmica em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Sempre assim. Beleza? É como se você estivesse numa sala de aula, até dei esse exemplo no Google Meet. Você está numa sala de aula, a aula é o corpo. Na sala de aula A. Aí você quer ir para a sala de aula B. Beleza? Tem alunos na sala de aula A, tem alunos na sala de aula B. Esses alunos nas duas salas são as partículas que constituem o corpo. Eles estão em constante vibração, são as temperaturas ali, assim, vibrando, né? Beleza, e também a energia, já se há vibração, se há ligação entre essas pessoas, tem energia térmica. Beleza, só que essa energia não é calor, não. Alguns alunos de A vão para B. Enquanto eles estiverem na sala, eles são energia. Mas quando eles saírem da sala, ele passa a ser calor. Porque eles estão se transferindo para outra sala. Entrou na outra sala, deixa de ser calor e passa a ser energia novamente. Então, temperatura, gente, é o grau, está associado ao grau de agitação das partículas que constituem um corpo. O calor, ele tem a ver com esse grau de agitação também, só que, na verdade, essa energia ela se transfere. Existe uma energia para que esse fenômeno ocorra, e essa energia está no corpo, energia térmica. E quando você coloca dois ou mais corpos interagindo, há uma transferência de energia de um corpo para o outro, e essa transferência se chama calor. E só há calor se houver uma diferença de temperatura entre os corpos, porque se não tiver diferença de temperatura, nenhum corpo vai enviar para ninguém, porque eles estão em equilíbrio térmico. Certo? E se você colocar esses corpos interagindo por um período de tempo, eles vão chegar ao equilíbrio térmico, a mesma temperatura, e quando essa condição for atingida, aí é cessada a transferência de energia, não existirá mais calor, tá certo? Só não atingirá o equilíbrio térmico se você colocar interagindo os corpos, eles começarem a passar energia, você retirar antes de atingir o equilíbrio térmico, não é? Então, dada essa explicação, ó, volta para a questão e agora você tem condições de resolver a questão, né? Ou assinala a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então vamos lá, ó. Temperatura
é a energia que se transfere, que se transmite de um corpo para o outro em virtude de uma diferença de temperatura. Essa afirmativa está certinha para o que é calor, não para o que é temperatura, né? Calor, sim, é a energia que se transfere de um corpo para o outro em virtude de uma diferença de temperatura. B, é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Correto. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor sua temperatura. Não, nós vimos que é o contrário, né? Quanto mais agitada, maior sua temperatura. C, é energia térmica em trânsito. Não, energia térmica em trânsito é calor, quando está se transferindo de um corpo para o outro. Temperatura é uma forma de calor. Não, porque temperatura ela não é necessariamente energia, ela é o grau de agitação das partículas. Claro que haverá muita energia se haver muita temperatura, mas não é necessariamente o mesmo conceito. E só pode ser a né, gente? Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Corretíssimo, do mesmo jeito da B. Agora, quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior sua temperatura. Isso é diretamente proporcional. Letra E, questão 1. Questão 2. Assinala a alternativa que define corretamente calor. Beleza, nós vimos o que é temperatura, fica fácil a gente saber o que é calor. Inclusive no número 1, ele define bem o que é calor, só que ele confunde com temperatura, né? Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. Não. A temperatura é somente relacionada ao grau de agitação das partículas. Claro que existe energia para isso, mas não. A temperatura só diz respeito ao grau de agitação das partículas, né? Quanto maior a temperatura, mais quente o corpo está. B, é uma forma de energia contida nos sistemas. Não, não é uma forma de energia, não. Claro que existe uma energia cinética ali, mas é somente o grau de agitação das partículas que faz determinar se o corpo está quente ou está frio. C, é energia em trânsito. Opa, começou bem aí, ó. Energia em trânsito, de um sistema a outro, claro. De um corpo para outro. Pode ser de um sistema, pode ser de uma localidade, né? Quando eu estou com calor, eu vou para um canto que está ventilado. Então, o que é que acontece? Eu transfiro parte da minha energia para aquele ambiente que está mais frio. Porque eu estou mais quente que ele. Transfiro. Aí, com isso, minha temperatura diminui. E eu fico mais confortável, digamos assim. Então, C é uma energia em trânsito, né? Energia de trânsito de um sistema para outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Claro, foi a condição que eu falei para vocês. Para que exista calor, tem que ter uma diferença de temperatura entre eles. Então, a condição para que exista calor é essa, é uma diferença de temperatura entre o corpo. Letra C está correta. Vamos ver a D e a E porque estão erradas, né? D é uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Gente, calor sim é uma forma de energia, só que, como eu falei para você, quando um corpo ele possui energia térmica alta, essa energia não, ela pode ser, quanto mais quente o corpo está, muita energia o corpo tem. Só que essa energia não é chamada de calor não. Calor é quando ela está se transferindo de um corpo para o outro, a energia térmica que se transfere. E quando um corpo ele possui muita energia, ele não possui calor, ele possui apenas energia. Calor é o nome dado à energia que se transfere. Então, a letra D está muito bonitinha, mas está errado por isso, porque diz que é uma forma que tem o corpo. E ainda bota quente. Para confundir mesmo, né? Letra E, é uma forma de energia de trânsito, certo? Do corpo mais frio para o corpo mais quente. Não. Sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. O corpo mais quente tem maior energia. Quando você pega gelo, joga dentro da água quente, o que é que acontece? A água quente resfria e o gelo esquenta. Inclusive o gelo derrete, até que a água atinja um equilíbrio térmico, né? Fica ali na temperatura nem alta demais como estava, nem baixa demais como o gelo estava, uma temperatura intermediária. Claro, intermediária porque depende também da maneira com que ele se encontrava, depende das características dos corpos, enfim. Mas não, essa letra E está errada simplesmente por isso. Está dizendo que é do corpo mais frio para o corpo mais quente, e é o contrário. Beleza? Então, resposta certa da questão 2, letra C. C de que coisa boa. E por fim, a questão 3 da FUVEST. Vamos ver lá. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água. Um aluminizado A e o outro negro N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, botou lá no sol, pá, os dois. Temperaturas iguais os dois, 10 graus Celsius, um exemplo aí. Colocou lá no sol. O mais provável que ocorra é o que, gente? O mais provável, vamos lá.
Ao fim de 1 hora, não se pode dizer qual a temperatura é maior. Não. Tem como se dizer sim, gente. O corpo aluminizado, gente, inclusive se você chegar no sol e colocar ele vai esquentar, claro, como todo corpo esquenta. E esquenta bastante. Mas ele reflete muita luz. Se você bate nele, o sol bate nele, reflete na parede. Reflete ou não reflete? Reflete. E aquela luz solar faz esquentar. E se tiver refletindo, é porque nem toda energia está sendo absorvida pelo corpo, né? Quanto mais absorve energia, como a gente sabe, né, mais esquenta. Então tem como se dizer sim, que o corpo negro N, por ele ser negro, o negro é a ausência de luz. Quando uma luz bate, não reflete, inclusive o que você vê é o que reflete no seu olho, a gente vai ver isso em óptica. E quando o corpo não reflete, ele absorve, e absorvendo aumenta muito a temperatura. Então o corpo negro vai ter uma temperatura maior, certo? Então pode-se dizer sim. B, as temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. Não, gente, não vai ser sempre igual, não. Só vai ser igual se os dois corpos tiverem exclusivamente as mesmas características, foram feitos do mesmo material, tudo. Aqui não, são materiais diferentes. Letra C, após 1 hora, a temperatura de N é maior do que a de A. Sim, acabamos de ver isso, né? N é um corpo negro que vai absorver a maioria da luz incidente nele, vai aumentar a sua temperatura. É isso mesmo que você pegar, por exemplo, quando você compra um carro. Você compra um carro branco e um prateado, que é parecido com um aluminizado. Se você deixar no sol, qual que vai esquentar mais rápido? Todo mundo é unânime em dizer, o preto vai esquentar mais rápido, porque o preto ele absorve mais calor, mais energia, né? D, de início, a temperatura de A cresce devido à reflexão e de N aumenta. Decresce devido à reflexão. Não, decresce não. Decrescer, gente, é você colocar lá o alumínio lá a 20 graus Celsius e ele começar a diminuir. O cara tá recebendo o sol, vai diminuir? Não, ele vai aumentar. Agora ele vai aumentar menos que o N. Por quê? Porque ele vai refletir muita luz solar, né? Vai refletir. Mas ele vai absorver também, ele vai aumentar. Ele só não vai aumentar tão rápido quanto a de N, né? Decrescer não, para ele decrescer você teria que colocar ele num ambiente que a temperatura fosse menor do que a dele, aí ele ia transferir energia para esse ambiente menor, aí sua temperatura diminuiria, mas não é o caso não. Letra E, as temperaturas de N e de A decrescem devido à evaporização e depois crescem. Meu Deus, evaporização de quê? Eles vão mudar de estado físico do sólido para o líquido? A questão não está falando nisso. Depois crescem? Não, nada a ver, gente. Inclusive só evapora porque cresce, né? Se você colocar água lá no sol, se ela chegar a subir numa temperatura alta de ebulição, ela vai evaporar. Na verdade, ela já evapora se você colocar ela lá, né, no sol, naturalmente, né? Existem 3 processos de evaporização, que é a vaporização e a calefação, né? Que você joga e é rapidamente. Até porque se você colocar uma roupa no sol, uma roupa molhada no sol, ela vai evaporar, né? Vai virar vapor. Mas não é o caso aqui não, estão sólidos. Então letra C, gente. Após 1 hora a temperatura de N é maior porque absorve mais energia do que a A. Show? Beleza? Inclusive essas atividades têm feedback lá quando você responder. Mas aí tem uma explicação completa de por que está certas as alternativas e por que está errada também. Certo? Espero que essa explicação tenha sido bastante simples e que vocês possam entender bem. Qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp. Podem perguntar à vontade, tá certo? Um grande abraço, fico por aqui. Um grande abraço no coração de todos vocês. Bons estudos e tchau, tchau.